Tarde, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Então aqui novamente a professora Marília do suporte de matemática. Então agora eu vou dar algumas dicas da atividade 8. Do que trata a atividade 8? Na verdade são 8 situações problema. Eu vou ler com calma e vou mais ou menos indicar qual é a operação que vocês vão utilizar. Ok? Vou dar uma dica, daí vocês vão fazer, e quem tiver dúvida, ou me pergunta lá no grupo do quarto ano, ou me pergunta no meu contato particular, ok? Então a questão número 1 diz assim: Marcos quer completar seu álbum, onde cabem 420 figurinhas. Marcos já tem 128. Quantas figurinhas faltam para completar o álbum? Então, qual que é a palavra-chave nesse problema aqui? A palavrinha faltam. Então, que ideia que nos dá essa palavrinha faltam? Qual das 4 operações será que significa essa palavrinha? O que vocês acham? De adição não é, porque não estou juntando nada. Então, sempre quando eu tenho a palavrinha faltam, ou a palavrinha até chegar, enfim, tem mais significados, eu vou ter uma conta de menos, ou seja, eu vou ter uma subtração. Então eu vou armar aqui para vocês a conta e vou resolver uma. Olha aqui, ó. Então, na hora de eu armar a conta, gente, a conta fica assim, ó: 420 menos 128. Tá, eu vou explicar bem detalhado essa subtração porque eu vou ter que emprestar aqui. Então não sei se vocês lembram quando que a gente precisa emprestar. Então eu vou pegar uma outra cor de caneta para reforçar. Então aqui, ó, 0, dá para tirar 8? Não. Então lembrando do quadro de ordens lá: unidade, dezena, centena. Eu vou emprestar 1 do 2. Eu risco 2 e ele fica valendo 1. E aquele 1 que eu emprestei, como ele estava na dezena, ele vale 10. Aqui, então, ele vai valer quanto aqui, ó? 10 unidades. 10 tira 8, eu posso contar nos dedos da mão ou pegar qualquer objeto. 10. Tiro 8, sobra o quê? 2. 1. Dá para tirar 2? Não dá, porque a subtração eu tenho que obrigatoriamente fazer de cima para baixo. Como não dá, eu vou emprestar da ordem seguinte, lá da centena. Eu risco 4, fica 3, e aqui fica o quê? 11, porque eu tinha 1 ali e veio para cá. 11 dezenas. Então, 11 tira 2. Então é sempre unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. 11 tira 2. Eu posso ou contar nos dedos, ou fazer 11 palitinhos e tirar 2, ou ainda eu posso contar do 2 até chegar no 11. Tá certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sobra 9. 3 tira 1, tranquilamente, dá 2. Ok? Então ali a resposta seria o quê? Faltam 292 figurinhas. Então o primeiro aqui, a professora resolveu por inteiro. Agora eu vou dar uma dica e vocês vão resolvendo e vão tirando as dúvidas no particular. 2 crianças estão colecionando conchas do mar. Uma delas já tem 219 conchas e a outra tem 198. Quantas conchas as duas têm juntas? Então, essa é a pergunta final. Quantas conchas as duas têm juntas? Que ideia que nos dá? A ideia de somar. Ou seja, o problema número 2 nos dá uma ideia do quê? De uma adição. Ou seja, é uma conta de mais. Ok? Eu não vou resolver por inteiro agora, e daí vocês tiram as dúvidas quem não conseguir, tá? Então aqui, gente, para dar uma pincelada geral, o número 1 nós tivemos uma ideia de subtração, porque era quantas figurinhas faltavam para completar o álbum. O 2,
Quantas conchas as duas crianças tinham juntas? Dá uma ideia de adição, é uma conta de mais. Pessoal, então continuando aqui, a professora já fez o 1, que nos deu a ideia de uma subtração, porque a palavrinha faltam, né? O 2, quantas conchas as duas crianças tinham juntas? É mais, porque quando tem a palavrinha mais, eu tô juntando. O 3, num jogo de cartas, Juliana fez tantos pontos e Pedro fez 324. Eu quero saber quanto que uma fez a mais que a outra criança. Então, quando eu quero saber quanto que um tem a mais ou fez a mais, mesmo que tenha a palavrinha a mais, a conta é de menos. Quantos pontos a Juliana fez a mais que o Pedro? Então, eu vou fazer uma conta de menos, uma subtração, ok? No 3. O 4, ele trata do quê? De uma escola que estudam tantos alunos, 702 alunos, e desses alunos, 370 são meninos. E eu quero saber quantas meninas. Então, se eu tenho um total de alunos e eu tenho que 370 são meninos, quantas que são as meninas? Também eu vou ter uma ideia de subtração. Eu vou tirar os meninos para saber quanto que são as meninas, tá? Eu vou dar uma ideia até os 5, daí depois vocês vão tentar descobrir sozinhos qual é a operação. Basicamente aqui é a adição e a subtração. O 5 para o 5 aqui, dos R$690 que João tinha, ele gastou 395 no supermercado. Para eu saber quanto que sobrou para o João, quanto que sobrou, é uma ideia de uma continha de menos, digamos assim. Ou seja, é uma subtração. Então, agora, a professora já deu as dicas até os 5 e basicamente essa atividade 8, os problemas envolvem adição e subtração. Daí vocês tentam fazer o 6, o 7 e o 8, né? O cálculo bonitinho, a conta de pé, lembrando que é sempre da direita para a esquerda, né? O quadro de ordens, unidade, dezena e centena, tá? E daí qualquer dúvida que vocês não conseguirem, coloca um pontinho de interrogação em qual não conseguiu e me pergunta, ou no grupo do 4º ano ou no meu contato particular. Ok, pessoal? Até!